eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, somente. Ezequiel 22, 30. Um texto bem conhecido de alguns irmãos. Amém? Amém. Ezequiel 22, 30. Glória a Deus. Assim diz a palavra de Deus: busquei entre eles um homem que levantasse um muro e se pusesse na brecha diante de mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Vou ler mais uma vez, amados. Busquei entre eles um homem que levantasse um muro e se pusesse na brecha diante de mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas não achei ninguém. Feche seus olhos. Pai, te louvamos, Senhor, por esse versículo tão esclarecedor, tão profundo. Pai, com tantos ensinamentos para a nossa vida, Pai. Fala conosco nessa noite. Ministra os nossos corações. Precisamos ouvir a Tua voz, ó Deus. No nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Irmãos, o texto ou o versículo que acabamos de ler está dentro de um contexto de pecado humano e juízo divino. Pecado humano e juízo divino. Jerusalém estava para ser destruída pelos babilônios. Essa destruição se daria por causa do pecado do povo. Eles estavam totalmente corrompidos. Todo o capítulo 22 desse livro trata dos pecados daquele povo. Todo o capítulo. Ezequiel já começa o capítulo dizendo, no versículo 1 a 3, olha o que diz: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, porventura julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações, e dize: assim diz o Senhor Deus, ai da cidade que derrama o sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma, para se contaminar. E se você continuar lendo todo o capítulo 22, verá que os pecados desse povo eram terríveis, como assassinatos, adultério, incesto, suborno, agiotagem. Eles oprimiam os estrangeiros, desprezavam os pais na sua velhice, desprezavam órfãos, desprezavam viúvas. Eles eram caluniadores, fofoqueiros, avarentos, abomináveis. Essa é a descrição que Ezequiel vai traçar em todo o capítulo 22. E esses pecados, amados, abriram uma brecha. Esses pecados fizeram uma lacuna entre Deus e o povo. E o inimigo entrou por essa brecha. Porque o pecado é uma brecha. O pecado é dar lugar ao diabo. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Deus que tem prazer na compaixão, procurou o quê? Um homem que levantasse o muro, um homem que se colocasse na brecha, um homem que se colocasse na posição. O interessante é que essa expressão, levantar o muro e se colocar na brecha, é uma figura de linguagem. O muro aqui não é físico e essa brecha não é literal. O significado é que Deus queria que alguém intercedesse. Deus queria que alguém clamasse. Deus queria que alguém orasse pelo povo. Deus buscou o quê? Entre as autoridades políticas, entre os reis, os príncipes, mas todos estavam corrompidos moralmente, com as mãos sujas de sangue. Deus buscou também entre os sacerdotes, a elite religiosa de Jerusalém, mas estes também estavam corrompidos, vivendo uma vida dupla, oferecendo sacrifícios detestáveis a Deus. Então, Deus parte dos príncipes, não encontra ninguém. Vai no meio
Aqui, esses profetas também estavam totalmente corrompidos e envolvidos com o pecado até a alma. Terrível, terrível isso, terrível. Eles inventavam falsas profecias, diziam que Deus falou quando Deus não tinha falado coisa alguma. Temos visto isso muito hoje em dia, né? Assim diz o Senhor, e muitas vezes a pessoa fala daquilo que vem do seu próprio coração e acaba enganando o povo. E o último recurso foi Deus buscar qualquer homem no meio do povo para que se colocasse na brecha em favor do povo, mas a ninguém achou. Irmãos, é um caos quando o grau de corrupção espiritual no meio do povo chega a um ponto tal que Deus não encontre nem profetas, nem sacerdotes, nem príncipes e nem pessoas a qual Ele possa usar. Isso é o caos, é o fim da linha. Por isso a cidade de Jerusalém estava para ser destruída. E por não encontrar ninguém, a cidade seria destruída, como diz o versículo de número 31, o 30 e o 31. E no versículo 15 e 16 aí de Ezequiel 22, diz mais o Senhor: e espalhar-te-ei entre as nações. Aquela nação seria dispersa, a cidade. E dispensar-te-ei pelas terras, e porei termo à sua imundícia, e tu serás profanada em ti mesma aos olhos dos gentios, e saberás que eu sou o Senhor. Em Ezequiel 22:31, ele conclui dizendo: por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumir. Fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor. Deus buscou um homem e não encontrou. Consequentemente, a cidade foi destruída. Houve o quê? Morte, destruição, derramamento de sangue. E não é diferente o que acontece em nossos dias. A corrupção está tanto nas ruas como nos palácios. A violência, a prostituição, a desonestidade não é novidade para nenhum de nós. Sabemos que isso está constantemente, diariamente, diante de nós. A liderança religiosa, salvo algumas exceções, estão corrompidas. Mesmo assim, Deus continua buscando no meio do povo um homem de fibra, que não se corrompe, que não cede, que não negocia valores absolutos. Deus está procurando você. Glória a Deus. Nós. Glória a Deus. Ezequiel 22:30, mais uma vez, veja comigo. E busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Irmãos, fazendo uma análise desse versículo, nós vamos examinar um pouco essa busca de Deus por um homem. Como Deus busca? Primeiro, Deus busca pessoalmente. Busquei entre eles. Busquei. Deus é soberano. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o Criador dos céus e da terra, tem todo o poder. Agindo Ele, quem impedirá? No entanto, Deus não força ninguém a se colocar na brecha em favor do povo. O texto diz que Deus buscou um homem e não encontrou. Deus não depende do homem para nada, mas aprove a Deus fazer do homem um cooperador da sua obra. Aleluia. Aprova Ele. Foi da soberania dele usar o ser humano. Por isso Ele busca cooperadores para a sua obra. Quando o rei Saul, ele foi rejeitado por Deus, o profeta Samuel lhe disse, lá em 1 Samuel 13:14, porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Irmãos, Deus buscou pessoalmente um rei para substituir Saul. Deus rejeitou Saul e escolheu Davi. Davi foi buscado pessoalmente por Deus. Essa busca pessoal foi minuciosa e certeira. A verdade é que Deus continua
continua buscando homens, mulheres, jovens e crianças para serem cooperadores na sua obra. Amém. Será que Ele vai encontrar em nós a pessoa que Ele busca? Será que você vai dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim? Eu quero ser essa pessoa, eu quero ser esse instrumento, eu quero ser esse canal de bênção. Segundo, amado, Deus buscou um homem no meio do seu próprio povo. Olha o versículo de novo: busquei entre eles um homem. E eu destaco a palavra entre eles. Deus buscou no meio da congregação, entre o seu próprio povo, um homem. É na congregação dos santos que Deus levanta o seu exército, o seu povo, os seus escolhidos. É aqui que Deus faz as suas buscas constantes, diárias. É quando o povo está reunido, quando o povo está orando, quando o povo está jejuando, que Deus separa missionários, pastores, evangelistas e obreiros de modo geral para a sua casa. Quando estamos reunidos. Isso porque no mundo Deus busca para salvar, na igreja Deus busca para usar. Amém? Atos 13, versículo 1 a 3 diz assim: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Irmãos, quando nós nos separamos para Deus em oração e jejum, Deus vem ao nosso encontro. Na verdade é que quando nós estamos buscando a Deus, é que Deus nos busca. Quando damos um passo em direção ao Senhor, Ele dá 10 passos em nossa direção. É quando servimos a Deus de todo o coração que Ele nos separa para o seu serviço. A nossa busca a busca de Deus por nós é um reflexo da nossa busca a Deus. Nada é automático. Ele busca pessoas que o buscam. Ele escolhe pessoas que o escolhem. Ou seja, Deus não busca uma pessoa só porque ela está frequentando uma igreja, mas porque ela é igreja. Ele busca porque deseja ter essa pessoa como cooperadora da sua obra. Por exemplo, no século XVIII, Deus buscou um jovem para fazer missões estrangeiras. E esse jovem também estava buscando a Deus com fervor. Deus buscou um jovem, mas esse jovem também estava buscando a Deus. Havia uma cooperação. E esse jovem se chamava William Carey, ou Guilherme Carey. E há uma biografia muito interessante no YouTube sobre a vida dele. Veja, é bem edificante. Evangelista. Ele não era, amado, dotado de uma inteligência acima da média. Ele não era uma pessoa excepcional, com aquele QI alto, gigante. Ele não era famoso, não era rico, não era pastor, mas ele tinha algo em comum. Ele amava Deus de todo o coração. Outra coisa em comum que ele tinha: tudo que ele começava, ele ia com perseverança até o final. Ele não parava no meio do caminho. Certa vez, numa reunião de ministério, William Carey se levantou e sugeriu que o ministério da sua igreja investisse na pregação do Evangelho no exterior. Ele só deu uma ideia, né? Porque eles estavam tão centrados em si mesmos e não queriam expandir. O presidente da reunião se levantou e gritou para ele, dizendo: jovem, sente-se. Quando agradar a Deus converter os pagãos, Ele o fará sem o seu auxílio, nem o meu. E esse jovem sentou-se envergonhado, mas não desistiu do teu sonho. Qual era o sonho? Fazer missões, alcançar outras vidas. E ele fixou um mapa mundi
em sua tenda de sapateiro, porque ele era um sapateiro. Desenhou com cuidado dados importantes sobre todas as nações do mundo, como número exato da população, religião predominante de cada nação, fauna, flora, características peculiares dos habitantes. E enquanto ele consertava sapatos, de vez em quando levantava os olhos para o mapa e meditava sobre a condição dos vários povos pagãos não alcançados. E ali levantava os olhos e orava, e sonhava, e clamava a Deus, e pedia a Deus que a porta se abrisse. Havia, amados, uma correlação nessa busca. Em maio de 1792, William Carey pregou seu famoso sermão com base em Isaías 54, versículo 2 e 3, que diz: amplia o lugar da tua tenda e estenda-se as cortinas das suas habitações. Não o impeçais. Alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Nesse sermão, ele enfatizou a necessidade de esperarmos grandes coisas de Deus e de tentarmos grandes coisas também para Deus. Esses foram os dois pontos principais. E não demorou muito. E Carey fundou a primeira sociedade missionária da história. Mais tarde ele embarcou num navio rumo à Índia e ficou lá por 41 anos. Foram momentos difíceis, provas, dificuldades, porque nem tudo são flores. Existem os espinhos. Os momentos de desânimo foram muitos na vida desse missionário, porque a esposa dele não concordava com ele. Ele apertava o parafuso, era desparafusado do outro lado. Ela não estava na mesma visão. Ele ficou 2 anos na Índia sem receber uma carta da Inglaterra. Todos os pastores da Inglaterra consideravam esse homem um louco, um lunático. Mesmo em meio a tantas dificuldades, amados, ele perseverou em fazer o que Deus lhe tinha dado para fazer. E ele foi até o fim. E como resultado da sua perseverança, ele traduziu a Bíblia para mais de 30 línguas. Ganhou para Cristo milhares e milhares de almas. Ele foi incansável até o dia da sua morte, com 73 anos de idade. Os irmãos terem uma ideia, quando ele chegou na Índia, o governo proibiu ele de desembarcar, porque ele era de outra nação. Mas quando ele morreu, o governo indiano mandou içar as bandeiras em meia haste, em honra a um herói que fez mais pela Índia do que todos os generais britânicos da história. Glória a Deus. Vale a pena se colocar nas mãos de Deus. Vale a pena dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me. Talvez você não vá para a África, nem para a Índia, mas coloque-se na mão de Deus. Senhor, eu quero ser um canal, me usa de alguma forma. Busque a Deus. É assim que Deus faz. É entre nós, entre seu povo, que Deus escolhe os seus obreiros. Busquei entre eles, diz a palavra. Deus está nos buscando. Deus está te buscando. Temos feito a nossa parte. Temos preparado o caminho para que Ele nos encontre o mais rápido possível. Ou temos dificultado esse encontro? Eis a questão. Certa feita, Oswald Smith declarou o seguinte: estou absolutamente convencido de que qualquer homem que esteja disposto a pagar o preço pode ser usado por Deus, apesar da riqueza ou pobreza dos seus talentos ou dons. Deus não está procurando homens com grandes talentos, mas com grande caráter. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem te buscado. Glória a Deus. Você tem buscado a Deus? Eis a questão. Terceiro, amado, Deus buscou um homem. Olhem de novo. Busquei entre eles um homem.
Então Deus busca pessoalmente, Deus busca entre o seu povo e Deus busca apenas um homem. Irmão, Deus não buscou uma nação, não buscou uma cidade, Ele não buscou uma denominação ou uma multidão. Deus não buscou um milionário, um rei, um político ou um profeta aqui nesse contexto. Ele não buscou uma pessoa intelectual ou famosa. E a pessoa fala, não, mas eu não sei falar bem, eu não sei escrever, eu não sei falar em público, eu fico envergonhado. Não, Deus está buscando um homem. Ele está buscando a tua vida, o teu coração, não a tua cabeça, os teus talentos. Os talentos Deus dá. Amém. Deus não buscou alguém impecável, perfeito, inculpável. Não. Se Ele estivesse buscando alguém perfeito e inculpável, Ele buscaria um anjo, um arcanjo, Miguel, alguém. Mas buscou homem. No entanto, Ele buscou simplesmente um homem. E o homem aqui está no sentido genérico, amados. Inclui homem e mulher, jovem, criança, adolescente. Deus não é machista. Todos estão incluídos. Você, minha irmãzinha, idosa, jovem, adolescente. Deus conta com você e comigo. Precisamos entender que Deus não precisa de um grande exército para promover um grande avivamento. Ele precisa apenas de um coração incendiado pela sua presença e apaixonado por sua glória. Ao longo das gerações, amados, Deus buscou e encontrou pessoas que fizeram a diferença. Por exemplo, depois da queda do primeiro casal, Deus buscou um homem e encontrou Enoque. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Antes do dilúvio, em meio à geração corrompida pelo pecado, Deus buscou também e encontrou um homem chamado Noé. E Noé também andou com Deus. Depois do dilúvio, Deus buscou um homem e encontrou Abraão, que foi chamado de quê? Amigo de Deus. Amigo de Deus. Quando o povo de Israel se encontrava como escravo no Egito, Deus buscou mais um homem e encontrou Moisés, o libertador do povo. Quando houve guerra entre os israelitas e os filisteus, Golias buscou por 40 dias um homem. Mas Deus escolheu um homem, ou buscou um homem chamado Davi, que matou Golias. Irmãos, Deus sempre está em busca de pessoas que o estejam buscando de todo o coração. Amém. Lembra daquele hino da igreja de Nova Vida do Alcântara? E eu congregava lá nessa época, né? Geração de adoradores, que não passe de nós, daqui a pouco vamos cantar, que não passe de nós o seu Espírito, que tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração que vai avante, venha sobre nós e realize o seu querer. Amém. Deus busca homens, mulheres, nós. Não espere a próxima geração, não passe o bastão para os outros. É com você que Deus conta. Amém. É com você, Léo, que Deus conta. É com você, Paulo. Deison, não adianta correr não, meu amado. Busquei entre eles um homem. Amados, D.L. Moody foi uma pessoa que Deus encontrou em suas buscas pela terra. Aos olhos humanos, Moody foi a pessoa mais improvável para ser usada por Deus, mais improvável. A última da fila, aos olhos humanos. Ele nasceu em meio à pobreza. Não tinha instrução formal. Não, nem na parte secular, nem na parte teológica. Ele era um analfabruto, por assim dizer. Analfabeto e bruto. Era leigo. Tinha um raciocínio lento. Escrevia mal. E a sua gramática era péssima. Certa vez um amigo da onça, aconselhou a ele para não falar em público. Meu filho, não fala mais em público não, né? Porque você erra muito a língua materna. Certa feita, num sermão, ele cometeu 14 erros na língua inglesa. 14 erros. Eu devo cometer mais de 50. E alguém no final do culto questionou ele. Falei, meu irmão, você está insistindo em errar com a nossa língua. Você errou 14 vezes. E
e faltam-me muitas coisas, mas eu estou fazendo o melhor que posso com aquilo que tenho. Estou fazendo o melhor que posso com aquilo que eu tenho. Você tem feito, meu amado, o melhor que pode com aquilo que tem? Com a capacidade que Deus te deu, com os dons que Deus te deu? Mais um detalhe, em relação a D.L. Moody, no século XIX, para ser pregador de renome, a pessoa tinha que usar a gravata branca e ser chamada de reverendo. Só tinha crédito naquela época se a pessoa usasse gravata branca e fosse chamada de reverendo. Moody detestava a gravata branca e principalmente o título de reverendo. No entanto, quando ele foi para o céu, amados, em 22 de dezembro de 1889, havia levado para Cristo o equivalente a 1 milhão de almas, sem gravata branca e sem título de reverendo. Ao longo da sua vida, Moody evangelizou cerca de 100 milhões de almas. Amados, estou falando de um homem, não de uma multidão, de uma denominação, de uma congregação, nem de um exército. Um homem apenas evangelizou cerca de 100 milhões de almas. Muitas vezes pregava para multidões de 40 a 70 mil pessoas por semana. E Moody foi um simples homem, sujeito às mesmas paixões que nós. Ele não era um super-homem gospel, não. Agora, o que mais marcou o ministério de Moody foi uma frase que certa vez ele ouviu de um amigo chamado Henry Varley. A frase dizia o seguinte assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente consagrado a Ele. Repetindo, essa foi a frase que ele ouviu de um amigo. O mundo está para ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente consagrado a Ele. Moody parou para pensar na frase do amigo e argumentou consigo mesmo. Ele não disse que esse homem devia ser instruído. Esse meu amigo não disse que esse homem tinha que ser um homem brilhante, inteligente ou outra coisa qualquer. Ele disse um homem, um simples homem, ou mulher, ou jovem, ou adolescente, ou criança. Mais uma vez, Moody argumentou consigo e disse: com a ajuda do Espírito Santo, serei esse homem para a glória de Deus. E foi esse homem para a glória de Deus. Deus buscou um homem e achou D.L. Moody. No entanto, Moody também buscava intensamente a Deus. Lembra que eu falei? Há uma correlação entre Deus buscar e o homem buscar. Ele era um homem que se dedicava com afinco à palavra de Deus, à oração, ao jejum, à consagração. Ele estava sempre disposto a aprender com os outros. A humildade dele nesse campo era tremenda. Ele fazia questão de convidar amigos para pregar. E ele era o primeiro da fila, ficava lá anotando enquanto os outros pregavam. Certa feita ele atravessou o Atlântico, lá dos Estados Unidos até a Inglaterra, só para ouvir Spurgeon pregar. Olha, que viagem longa naquela época de transatlântico, navio, sei lá. Hoje em dia, infelizmente, tem gente que não atravessa a rua para nos ouvir. Que vergonha, né? Mas Moody saiu de um lado para o outro, filho, e foi lá ouvir Spurgeon pregar. Ele fazia questão de aprender. Steven Miller, biógrafo de Moody, relacionou algumas características desse servo a quem Deus buscou. Primeiro, amor abundante pelas almas. Segundo, paixão por alcançar os perdidos. Terceiro, constante disposição para orar. Quarto, dependência total do Espírito Santo. Quinta, dedicação total à palavra de Deus. Sexta, fé que acredita e confia. E sétima, ardente compromisso com a santidade. E oitava, um coração marcado pela humildade. Essas são algumas das marcas do homem a quem Deus busca. Será que a possuímos? Temos alguma dessas marcas? Concluindo, amados, Deus busca um mediador, um intercessor. Mais uma vez, versículo 30, busquei
eles foram dispersos para várias nações. Irmãos, assim como Jerusalém, esse mundo também está para ser destruído por causa dos seus muitos pecados. O ser humano está se deteriorando em todas as esferas, moral, intelectual, religiosa, fisicamente, moralmente. No entanto, Deus ainda busca por intercessores que orem com fervor para que as pessoas se arrependam e se convertam dos seus maus caminhos. Deus busca por você, busca por mim. E Ele não busca um exército, não busca uma denominação, mas pessoas simples, como uma dona de casa, um trabalhador formal, um estudante simples estudante, para ser um intercessor, alguém que pague o preço da oração. Eu gosto quando o Tiago fala sobre Elias, Tiago 5,17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Deus procura por nós, para que intercedamos por nossos filhos, por nossa igreja, por nossos vizinhos, por nossos parentes. Será que Ele vai encontrar em você e em mim um intercessor, um mediador? Precisamos ser intercessores aqui na terra, mas em última instância, guarde isso, e graças a Deus temos um intercessor no céu, um mediador entre o Pai e nós. Jesus é esse intercessor que se colocou na brecha em favor dos seres humanos. Ele não só se colocou na brecha, mas também se colocou em nosso lugar. Aleluia. Em nosso lugar. O amor de Deus foi maior, amados, do que o pecado do homem. João 3,16-18 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Jesus, na cruz do Calvário, pagou a dívida que era tua e minha. Ele morreu a nossa morte. Quem deveria ter morrido era cada um de nós, por causa dos nossos pecados, por causa das brechas que abrimos. Mas Jesus, nosso intercessor, nosso mediador, nosso substituto, sofreu em nosso lugar. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só mediador, um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Atos 4,12 diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Só Jesus salva, só Jesus é o mediador, só Jesus se colocou na brecha em favor do povo. Tudo Jesus fez por amor. Jesus foi o homem perfeito que Deus encontrou para ser o nosso Salvador, o nosso mediador, o nosso intercessor. Em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Seu sangue era puro, sua vida era limpa e o seu sacrifício foi perfeito por nós. Ele é o nosso advogado de defesa. Hoje ele continua, amados, a sua missão por nós nos céus, de intercessor, de mediador. Jesus é o nosso grande intercessor. E a pergunta que eu te faço essa noite é: você já recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você tem certeza da tua salvação? Se você morreu hoje, você vai estar indo ao encontro do Senhor? Você está afastado de Cristo ou está mais perto de Cristo? O Senhor pode encontrar em você, em mim, a pessoa que Ele busca para fazer a sua obra. Se você está afastado, você nunca teve um encontro com Cristo, hoje é o dia, hoje é o
ser você. Ele está mirando em você. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Feche seus olhos, meu amado. Pai, te louvamos, Senhor, por essa oportunidade, por essa noite. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor não procura uma pessoa intelectual, inteligente, uma pessoa de sangue azul, porque não existe ninguém de sangue azul. Todos têm sangue vermelho, todos nós temos pés de barro, carecemos da Tua graça, do Teu favor. Pai, toma a vida de cada um aqui nessa noite, Senhor. Pai, que o Senhor venha encontrar em nós o homem e a mulher que o Senhor busca, Pai. O Senhor buscou lá no passado e encontrou, e consequentemente uma cidade foi destruída, Pai. Deus, em nome de Jesus, encontra em nós, Senhor, essa pessoa que o Senhor busque, que não seja preciso, ó Deus, que se levante outra geração, Pai. Queremos ser, Pai, a geração que vai ser usada por Ti, um canal de bênção, mas muito mais além de ser usado por Ti, Senhor. Queremos ser conhecidos de Ti, ó Deus. Até porque até a mula foi usada, Senhor, mas não era salva, Pai. Tem misericórdia, não queremos ser como mula, não, Pai. Queremos ser usados em consequência de sermos salvos e conhecidos por Ti, Senhor. Toma nossa vida em Tuas mãos, cobre-nos com o sangue do Cordeiro, Pai. O Senhor venha, Pai, levantar aqui, Senhor, nessa noite, obreiros, missionários, pregadores, evangelistas, Senhor, pessoas que vão ser canais de bênção nesse município, Senhor, para pregar a Tua palavra, que eles nunca venham esquecer essa mensagem que Deus busca um homem, não um anjo, um homem, simples homem, jovem, criança, homem, mulher, adulto, idoso. Deus não faz acepção de pessoas. Senhor, que o Senhor venha falar individualmente com cada um, Pai, e que essa mensagem venha corroer, Pai, os corações ao longo de muito tempo, Senhor, e que todo aquele que venha usar desculpa de que não tem muita cultura, que não tem recursos, que não tem inteligência, que o Senhor venha lembrá-los, Senhor, que Mude era um homem simples que foi usado por Ti, Senhor, um vendedor de sapatos também, assim como William Carey era um sapateiro, Senhor, dois que trabalhavam com sapatos, Senhor, mas prepararam seus pés para pregar a boa nova do Evangelho por todo o mundo, Pai. No nome de Jesus, fica conosco. Obrigado por essa oportunidade, Senhor. Receba mais uma vez o nosso louvor, a nossa adoração, através desse louvor que será cantado em nome de Jesus.